A Adobe atualizou o Photoshop e com isso veio algumas novidades bem interessantes. Novos recursos, novas ferramentas, mas tem um recurso que, olha, sensacional e eu tenho certeza que você vai adorar, mas eu só vou falar dele no final desse vídeo. Então acompanhe esse vídeo, veja as novidades que tem e no final você vai ver qual novidade é essa que a Adobe trouxe no Photoshop 2021. Para trocar o céu é muito fácil. Você vem aqui, tem uma imagem já, você vem em editar, substituição de céu, e aí você tem várias opções de céu. Na verdade são 3 tipos de céu, tem o céu azul, especular, pôr do sol. Então você escolhe um céu qualquer. Eu já tenho aqui alguns que eu testei, e esse aqui ele ficou bem diferente, mas ficou bem legal. E aqui tem alguns ajustes que você pode fazer para a imagem ficar melhor, tá? Temperatura, você pode deixar ali o céu mais azul ou mais claro, dependendo do qual o efeito que você deseja. É importante também salientar que o céu que vai predominar a cor na paisagem. Então, se você muda essa cor, automaticamente ele troca a cor de tudo. E ainda também os reflexos, ele ainda ajuda nos reflexos, tá? Isso é muito bacana. Aqui você tem a opção de virar. Esse multiplicação e divisão é o tipo de blend mode que ele vai fazer com a imagem de baixo. Em alguns ficou melhor divisão, mas nesse caso aqui a multiplicação ficou muito melhor, tá? Ajuste de cor, e aí você vai fazendo essas edições conforme você vê a imagem e você vai ajustando. Aqui você pode escolher entre nova camada ou duplicar camada. Novas camadas ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar o céu, ajuste de cor, máscara, tudo embaixo da outra. E duplicar a camada ele vai juntar tudo e só duplicar. Então primeiramente eu vou colocar aqui novas camadas e vou dar aqui um OK. Certo? Você está vendo aqui, ó, ele criou várias camadas. E aí você pode, inclusive, fazer alguns ajustes aqui também. Antes e depois. Cara, ficou muito bacana esse plugin. Eu vou mostrar aqui no outro. Essa foto aqui fui eu que tirei aqui do Lago Paranoá, em Brasília. Então vamos aqui, ó. Você tem que estar com ela selecionada. Editar, substituição de céu. Vamos escolher aqui agora outro céu. Vamos ver se a gente acha aqui um céu de pôr do sol. Que eu não sei se você sabe, mas, cara, Brasília tem um pôr do sol sensacional. Vamos ver aqui o brilho. Isso aqui não combinou muito não. Vou colocar um céu normal aqui. Vamos diminuir esse brilho, aumentar o brilho na verdade, né? Porque fica muito azul. Eu acho que às vezes muito azul fica um pouco forçado. Vamos ver aqui divisão. Vamos deixar em multiplicação também esse. Ajuste de iluminação. Aqui ajuste de cor. Onde estava mesmo? E aqui eu vou colocar em... Na verdade aqui, ó, eu vou colocar em novas camadas porque eu quero fazer o seguinte. Você está vendo que esse céu está muito azul? Então eu acho que você pode misturar os efeitos. Vamos lá, preto e branco. Vamos deixar esse aqui em preto e branco e vamos só diminuir um pouco, tá vendo? Para não ficar aquela coisa tão gritante. Então, tá as duas formas de você fazer o céu azul aí. Na verdade, como eu falei sobre todos os outros plugins, isso aqui ele é bem prático, ele não é, como ele não é manual, é só você ir marcando opções, então é só você testar que você vai ter o resultado que você achar melhor na imagem que você desejar aí. Até o Photoshop 2019, você fazia a pattern assim, você criava uma camada, e aí você fazia alguma coisa, pegava essa camada, editar,
definir padrão. Então vamos colocar aqui padrão 3. Vamos colocar aqui teste 1, certo? Beleza. Então você acabou de criar o seu pattern. Só que você não sabe se ele deu certo. Então o que você tem que fazer? Vamos aqui para uma camada de pattern. Vamos escolher o que a gente acabou de fazer, esse pattern 3. Vamos diminuir aqui 10% só para ver se encaixa. E aí está um problema. Geralmente o pattern ele é uma imagem que ela termina e encaixa no começo certinho. E aí você começa a criar justamente um padrão. Então fica aquela imagem de fundo bem legal que dá para você usar em muitas coisas. Então isso aqui era meio ruim, que você tinha que meio que adivinhar ou tentar várias vezes até conseguir fazer esse pattern ficar direitinho. E o que o Photoshop fez agora? Ele meio que importou do Illustrator essa facilidade de você ver, de você fazer o pattern. Então, por exemplo, vamos aqui apagar essa imagem, vou criar aqui outra camada, vou apagar a anterior. E como que eles fizeram isso? Você tem aqui o tamanho da imagem que você quis criar, enfim, e aí você vem aqui, ó, visualizar, visualização de padrão, pronto. E aí o que acontece agora? Ele meio que vai mostrar em tempo real como o seu pattern vai ficar. Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Vou diminuir aqui a imagem. Olha só como que o seu pattern vai ficar. Já está aqui explícito já como que ele vai ficar. Você pode fazer várias coisas. Vamos, sei lá, vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Cara, é muito legal isso, é muito bacana. Eu gostei demais do jeito que o Photoshop fez isso, porque no Illustrator tem algo parecido já, tá? No Photoshop eles fizeram isso esse ano e, cara, foi muito bacana. Pronto, eu já estou com um pattern totalmente feito. E aí, se você quiser mudar, enfim, isso aí pela sua criatividade, tá bom? Outra facilidade que se tem é que é o seguinte, quando eu tenho aqui deixa só eu... Vamos colocar aqui uma cor sólida de branco mesmo, fica melhor, isso. Aqui eu tenho alguns vetores, tá? Do mesmo jeito, eu vou tirar aqui, ó, a visualização, visualizar, cadê? Visualização de padrão. Então vamos tirar isso aqui. Então vamos lá. Imagem, editar, definir padrão, teste 3. Vamos aplicar aqui agora para ver se funciona. Opa, deixa eu tirar a visualização aqui. Vamos lá, teste 3. Vamos colocar para 50%. Você está vendo como isso aqui já deu errado? Olha só como é que está o chapéu aqui, ó. Tá? Então, ó, o chapéu está errado. Vamos ver se tem mais alguma coisa errada. Vamos diminuir mais um pouquinho. Aqui, ó, o óculos, está vendo que ele não encaixou? Ou seja, para isso aqui dar certo, eu vou ter que fazer vários testes, várias mecânicas e matemáticas até que os elementos se juntem. Agora, se eu coloco visualização de padrão, olha só que, cara, meu Deus do céu, isso é muito bom. Visualização de padrão. Aí eu já tenho os objetos, você está vendo? Aqui, ó, ele está me mostrando todos os erros que tem. O óculos aqui está junto. Cadê o do chapéu? O chapéu aqui ele não apareceu, ficou diferente. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a ferramenta de seleção, a Move Tool, e aí você pode mover os objetos, ou mesmo excluí-lo, já que não tem necessidade dele. Qualquer um que você mexe, ele mexe automaticamente. Inclusive, se você quiser ainda, você pode até, eu estou trabalhando aqui com vetores, você pode colocar até outras coisas. Sei lá, outras cores, tá vendo? Cara, em qualquer lugar que você clicar, ele vai aparecer aqui dentro desse quadrado que foi a imagem inicial, o pattern que você fez. Cara, isso é sensacional.
é fantástico isso, e você cria o pattern de um jeito muito rápido, editar, definir como padrão, vou colocar aqui, ó, teste 4. Teste 4, vamos aqui agora e vamos pegar o teste 4. Ok, aí ó, já deu tudo certo, tá? Um problema que tem, que eu achei aqui, é que é o seguinte, essa visualização de pattern, ela não é automática, então você acabou de fazer, você tem que vir aqui em visualizar, e visualização padrão você tira fora, e aí você consegue trabalhar novamente, tá bom? O Photoshop ele tem uns recursos que é legal, porque quando você é iniciante, mas depois isso não faz tanto sentido. Você vem aqui em ajuda, e tem ajuda do Photoshop. Aqui eu tenho ações rápidas. Então, por exemplo, remover plano de fundo. Aplicar, ele já vai aplicar esse plano de fundo, você vai recortar, né? Beleza, ok, vamos fechar isso aqui. Para um resultado rápido, até que foi até decente, né? Você pode ver aqui com outras cores, por exemplo, que ele fica até bom. E você vê que ficou um resultado até decente, tá? Você tem aqui outras opções, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, já está aqui como Smart Object, então vamos aqui em ajuda do Photoshop, vamos lá, ações rápidas, desfocar plano de fundo, vamos aplicar, aí ele vai fazer a medição da imagem, pronto, e aí está a imagem com plano de fundo. Veja bem, como essa imagem é uma imagem um pouco mais difícil, você vê que em alguns lugares deu algum erro, né? Por exemplo, aqui na perna, vamos aqui, ó, antes e depois, você vê aqui nos dedos que deu algum erro. Qual a vantagem? Nesse caso aqui, eu tenho todas as camadas do arquivo aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui, Ctrl e Delete, eu vou pintar a máscara toda de branco, ou seja, ela vai revelar tudo que tem nessa camada. Aí eu venho aqui na imagem da pessoa e aqui agora eu dou um Alt Delete para pintar de preto. E aí você vê que o resultado ficou bem melhor do que era. Você ainda pode, nesse caso aqui, você pode modificar o tamanho do seu desfoque para mais ou para menos, só um pouquinho. Aí, tá vendo? Aí você pode fazer conforme o seu gosto pessoal. Enfim, são algumas coisinhas legais que se tem aqui. Você pode encontrar, vamos colocar aqui, ó, remover, por exemplo. Aí você tem alguns atalhos, tem links rápidos. Vamos recortar. Aí ele já dá aqui outras opções, enfim. É quase que um F1 um pouco mais avançado, tá bom? O Photoshop tem uma opção que é para você salvar seus arquivos na nuvem. E com essa atualização agora, ele mantém um histórico desses arquivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada Ctrl S que você dá no seu arquivo, ele salva uma versão. Então, por exemplo, essa versão aqui, você vê por este ícone de nuvem que ele está salvo na nuvem. Este documento, como não tenho a nuvem aqui, ele está salvo lá no computador, certo? Aqui está o caminho, você clica aqui até aparece o caminho aonde está salvo a imagem. Então você está aqui trabalhando, aqui... só um detalhe antes. Se você está salvando seus arquivos no computador e você quer salvar eles na nuvem, basta você dar Ctrl Shift S e aí vem aqui, salvar documentos na nuvem. E aí o documento passa a ser salvo lá na nuvem, tá ok? Então você está aqui com o documento salvo na nuvem e aí todo Ctrl S que você dá, ele vira uma versão. Então, por exemplo, eu dei o Ctrl S, o primeiro, às 14 horas e 51 minutos. Então eu vou clicar, ele está aparecendo aqui na miniatura como que é o meu arquivo. Às 14h58 dei outro Ctrl S e às 15 horas um outro Ctrl S, certo? Às 15h03 mais um, às 15h37 outro, às 16h16 mais um, e às 16h06 mais um, e às 16h16 agora outro Ctrl S. Então você vê que ele vai criando essas versões.
Isso é muito bom porque se você parar o seu trabalho, você pode abrir ele em outro computador, fazer o seu login e os arquivos estarão lá. Isso é fantástico, cara, é muito bom e isso agiliza demais o processo quando tem mais de uma pessoa editando ou então quando você tem que de repente sair, não precisa ter acesso ao seu computador, é sempre bom ter esse acesso na nuvem. Tá? Aqui embaixo ele fala que essas versões dos arquivos, após 30 dias, elas são excluídas. E se você quiser manter alguma versão, você tem que marcar essa versão que você quer. Então, por exemplo, tá aqui, a gente já chegou a um consenso, pô, bacana, ó, essa aqui em preto e branco é a que vai salvar. Então a gente vai marcar aqui, ó, Poly, que é o nome da modelo, PB. Pronto, ela está salva, tá? Aqui versões marcadas, então ela já está aqui. Ah, se eu quero aqui, de repente, o cliente pediu para mudar para alguma outra versão, sei lá, vamos colocar aqui azul. Ó. Então vamos marcar aqui Poly cliente, que foi a que ele pediu, ok? Bom, aqui você já vai para outra marcada. E aí você pode fazer o seguinte, eu tô com essa aqui, aí eu tenho a Poly cliente e a Poly preto e branco, que foi a última, uma das que foram aprovadas. Então esse arquivo aqui já está descartado, então o que que eu faço? Clique aqui nos 3 pontinhos, reverter para esta opção. Aí ele vai fazer o download de tudo que precisa, da configuração do arquivo, e aí ele vai abrir o arquivo de acordo com o que está salvo aqui na nuvem. Só esperar essa barrinha encher. Aí encheu e aí está o arquivo já com as camadas tudo certinho aqui, ó, camada em preto e branco está aqui ativa e aí você já tem o arquivo do jeito que você veio trabalhando nele. Isso aí, cara, eu achei muito bacana, sensacional, parabéns aí para a Adobe. Na ferramenta Forma, o Photoshop também importou, vamos dizer assim, alguns recursos do Illustrator. Antigamente, para você deixar aqui uma ponta arredondada, você tinha que mudar aqui neste painel, por exemplo, 30. Agora, basta você clicar aqui nesses pontos, clica e arrasta, e ele muda automaticamente as 4 pontas. Se por acaso você quiser mudar apenas uma das pontas, você segura Alt, clica e arrasta, tá? E aí você pode modificá-las individualmente. Perceba que ao mudar aqui a posição desse ponto, os números aqui no meu painel de propriedades também mudam, tá? E você pode depois resetar todos eles se você quiser. Basta só clicar aqui, vamos colocar aqui 0, 0, 0 e 0. Ou então você pode vir aqui manualmente, colocar aqui ó, 30 e 30, para eles ficarem certinho, tá? Isso daqui serve em várias ferramentas. Toda ferramenta de forma que você vê essas pontas, você consegue modificar. Uma outra mudança que teve é que antes, se você mudasse a posição, por exemplo, de um quadrado, você não conseguia mais deixar redondo as pontas. Agora você consegue ainda deixar as pontas redondas independente da mudança que você fez de posição, de virar e tudo. Antigamente isso não era possível. Temos também aqui uma nova forma, que é a forma de triângulo. Antigamente, como que se fazia triângulo? Você via aqui nessa ferramenta polígono e colocava um polígono de 3 lados, e aí ele virava um triângulo. Agora nós temos essa opção de triângulo. O triângulo ele tem uma particularidade que ele só tem, um ponto para você fazer as pontas redondas. Então você puxa um ponto e ele vem todas. Então aqui, por exemplo, tanto faz você segurar o Alt ou não, vai ficar a mesma coisa, né? E ele não tem opção nem aqui de você mudar as 3 pontas. Você muda uma e muda as 3. Ferramenta retângulo, certo? Ok, ok. É isso mesmo. E nas versões anteriores, se não me engano, a ferramenta retângulo você tinha que colocar o número na hora. Então vamos aqui só para vocês verem as opções que eu tenho. Tá vendo o número de lados? Se eu quisesse, por exemplo, eu achei que 30 é muito, se eu quisesse 20, eu tinha que refazer esses passos, né? Clicar de novo, marcar 20, aí sim fazer a forma. Agora tá aqui, ó, em vez de eu fazer isso, eu só aumento ou diminuo aqui. Uma outra coisa que tem
nesse daqui bem fácil, é que você pode fazer isso, ó. Tá vendo? Ele fica, bem legal isso aqui, eu gostei bastante. Se você aumentar, por exemplo, você pode fazer coisas bem legais usando essa ferramenta. E ainda dá para deixar as pontas arredondadas. Só que nesse caso aqui, ele não tem o ponto para você puxar, tá? Você só coloca as pontas redondas aqui. Eu achei muito legal essa ferramenta. Você pode até criar um traçado aqui também já automático. Eu achei isso bem interessante e pode ajudar e muito, tá ok? Tem a formalinha, antigamente o que era? A formalinha, na verdade, antigamente era um quadrado. E agora ele tem realmente uma linha. Na verdade, ele faz a mesma coisa que você usar Pen Tool para fazer com 2 pontos, tá? É a mesma forma, ó. Não muda em nada. Então, a ferramenta linha agora, ela passou a virar, na verdade, uma linha igual a Pen Tool. E aí você escolhe qual é a melhor para o seu trabalho. Primeira coisa, vamos aqui selecionar o assunto. Selecionar o assunto, ele já vai aqui fazer essa seleção automática do menino, ele está analisando a imagem, selecionar e mascarar. Eu coloquei aqui um fundo azul, mas a gente vai trocar esse fundo azul porque ele já era meio azul. Eu vou colocar aqui um fundo vermelho. Isso, perfeito. Bom, aqui tem algumas configurações que a gente sempre faz, então antigamente o que você faria? Você iria selecionar essa ferramenta, iria passar aqui no azul e ia tirar esse restante de cabelo. Agora não, você pode clicar nessa ferramenta, refinar cabelo, ele já vai fazer a seleção automática do cabelo. Olha, já ficou praticamente perfeito. E agora é só aqui em descontaminar cores, vamos diminuir isso daqui um pouquinho. Vamos deixar isso daqui em 33, tá bom? 33 tá ótimo. Suavização, cor da aresta, eu acho que isso aqui pode ir para 0, certo? Contraste tá ok, vamos deixar esse contraste aqui em 20. Perfeito, difusão, suavizar. Nova camada com máscara de camada é a saída, perfeito, vamos dar um ok. Agora eu vou só colocar aqui essa imagem de fundo para você ver como que a seleção está perfeita. Você pode talvez ainda mudar alguma questão aqui de cor para ficar pretinho, mas cara, isso aí é só um ajuste fino. Você vê que eu não fiz seleção nenhuma e a imagem já está praticamente perfeita, tá? Sem Pen Tool, tudo automático, então cara, perfeito, vai economizar muito tempo de trabalho da gente. O Photoshop 2021 tem essa janela aqui de plugin, só que, cara, não se anima, tá? Eu tentei instalar aqui alguns, porque é muito difícil instalar um plugin, muito difícil mesmo, porque, cara, tipo ele mexe na programação do Photoshop, e, sabe, tipo, parece um remendo no programa, e isso não me anima muito não, tá? Mas enfim, eu já não uso há muito tempo, mas me parece que tem muitos plugins aqui que ajudam. Tem um plugin de sombra, tem um plugin de... como é que fala? De templates de rede social, né? Para você saber o tamanho, em vez de você lá de repente ter que digitar tamanho de post do Facebook, sei lá. Ele já tem esse plugin que tem todos os tamanhos. Mas... com o Photoshop 2021, nenhum desses plugins funcionou, tá? Creio eu que futuramente a Adobe deve resolver isso daí, então ele deve futuramente funcionar, mas por enquanto nenhum desses ele foi compatível com a versão 2021. E ainda tem um problema, porque a Adobe aqui ela fala assim, ó, aplicativos, Photoshop, só que quando eu tem um plugin de Photoshop, eu vou colocar e fala que não é compatível. E eu não tenho opção de escolher, por exemplo, qual versão do Photoshop eu quero esse plugin. Eles deviam melhorar isso daí, porque isso aqui ainda não tá muito bom, não tá padrão Adobe não, tá bom? Eu queria mostrar isso aqui para vocês, porque é uma novidade, na verdade eu fui ver hoje, mas me parece que desde 2020 já tem, ou um pouco antes, não sei se eu estou errado, mas o último que eu sei que tem é 2020, e agora no 2021 vi que tem essa janela.
Beleza? Então é isso aí, gente. Infelizmente, esse recurso aqui no 2021 não está funcionando direito. Agora, você pode transformar um objeto inteligente do jeito que você quiser e com apenas um clique voltar à forma original. Vamos aqui fazer um teste. Vamos converter este comenta, converter em objeto inteligente, Smart Object. Vamos agora transformar ele. Vamos segurar aqui o Shift, vamos dar Enter aqui, vamos rotacionar, dar Enter, vamos pegar aqui uma ponta, torcer, vamos de novo aqui em deformar. Nós é muito doido, nós vai deixar o bicho todo virado do avesso. Bom, tá aí, vamos dizer que é isso aqui. Antigamente no Photoshop, o que você tinha que fazer? Ctrl Z até não aguentar mais. Agora não, agora basta você aqui ó, no objeto selecionado, clicar com o botão direito em ver aqui, ó, redefinir transformação. Ele volta para o jeito original. Ou ainda você pode vir aqui nesse ícone aqui de ferramenta e clicar aqui nesta setinha. Ele volta do mesmo jeito. É bem mais fácil clicar aqui com direito, né? Essas foram as principais atualizações que teve no Photoshop esse ano. Mas agora tem um grande finale desse vídeo. Eu vou falar para vocês sobre um recurso de inteligência artificial que a Adobe implementou. Bom, a Adobe, na verdade, ela já tem esses recursos de inteligência artificial já há algum tempo. Por exemplo, o Content Aware Fill. Ele é uma inteligência artificial dentro do Photoshop que entende mais ou menos o que você está querendo. Mas agora ela colocou uma aba só de inteligência artificial. Funciona mais ou menos o seguinte: tem uma lista lá de filtros, você escolhe qual filtro você quer aplicar na imagem e aí ele aplica alguns efeitos. Tem, por exemplo, um filtro para você envelhecer, rejuvenescer, outro para você tratar a pele, colorir, enfim, tem alguns que eu vou mostrar durante esse vídeo. Uns funcionam muito bem, outros funcionam razoável e outros funcionam muito ruim. E também tem alguns filtros que não estão disponíveis. Provavelmente esses filtros devem ser colocados aí no Photoshop nas próximas atualizações ou nos próximos meses, talvez, que eles sempre estão atualizando o Photoshop. Então, agora você vai ver a parte final desse vídeo. O primeiro filtro que eu quero testar é o filtro de correção de pele. Bom, eu tô aqui com a foto da Gabi. E essa foto eu escolhi ela por quê? Porque ela tem muita pele. E eu quero ver como que esse filtro se comporta. Por quê? Porque quando você vai tratar uma pele, você tem que tratar todas as partes que tem pele. E não só do rosto. Tem que tratar rosto, pescoço, barriga, peito, mão, braço. Tem que tratar tudo. Eu quero ver como que o filtro se comporta com uma área grande de pele, tá? Então vamos dar aqui um foco. Essa foto aqui, eu tirei ela não tem tratamento nenhum. Deixa eu só apagar essa camada, então vamos lá. Filtro, Neural Filters, suavização de pele. Eu vou forçar bastante o uso desse filtro, tá? Filtro inteligente, nova camada, duplicar camada, nova camada. Nova camada que ele vai pegar só o filtro que ele gerou, a imagem que ele gerou e colocar numa camada separada, igual tá aqui, ó, né? A camada de baixo e a pele. Bom, pelo que eu vi, ele faz essa aplicação somente na área do rosto, né? Tá aqui óbvio, vamos desligar aqui, ó, somente na área do rosto. Deixa eu colocar aqui alguma cor sólida pra gente ver. Tá vendo? Então, isso aqui foi todo o tratamento que ele fez. Vamos aqui apagar, ligar embaixo. Vamos aqui antes e depois, antes e depois. Eu gostei do resultado. Talvez aqui no nariz eu apagaria um pouquinho mais, só para ter essa marcação aqui no nariz, que ele tira um pouco da nitidez, né? Então no olho eu gosto de uma nitidez boa aqui na sobrancelha. Talvez eu deva apagar isso aqui. O resultado, para um resultado que é
que é automático, ele não ficou ruim. Claro que ele pode melhorar. Ainda não está perfeito, porque, por exemplo, num tratamento de pele, né, para ficar tudo certinho, todos esses pontinhos aqui ele sai. Mas em comparação com o que estava, é claro que eu acho que ele ficou bem melhor. Talvez para o Instagram, deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos diminuir aqui a opacidade um pouquinho. Talvez para o Instagram alguma coisa seja até viável, tá? Acho que esse filtro aqui tem um caminho bom. Próximo filtro, vamos envelhecer as pessoas. Lembra do Face App? Cara, aquele resultado do Face App, eu achei que ele foi muito bom. Achei que ele conseguiu alcançar um resultado memorável. Vamos ver aqui como que o filtro do Photoshop se comporta. Filtro neural, beta, retrato inteligente, idade facial. Vamos aumentar a idade facial dessa pessoa. Vamos lá, a máquina está processando. Rodando, rodando, rodando. Vai parar de rodar mais não? Rodando de novo. Rodando mais uma vez. Gente, uma coisa que eu estava lendo, que esse processo, ele não depende do seu computador, tá? Então eu acho que isso aqui, se você, como é um dado de nuvem, talvez até no Photoshop para celular isso aqui funciona. Porque não é o seu computador que processa, é lá nos servidores da Adobe. Ele tem algumas coisas que você pode mudar. Vamos ver aqui, espessura do cabelo, direção. Vamos colocar aqui surpresa. O que ele vai fazer com surpresa? Ele tirou um pouco do aparelho, né? Vamos deixar aqui de novo em 0, certo? Vamos ver aqui a alegria. O aparelho, ele fica meio perdido com o aparelho. Então, aqui tem algumas opções que eu acho que, como isso aqui é inteligência artificial, a única coisa que você tem que fazer é mudar o deslizante para um lado, esperar o processamento e ver como ficou. Não tem muito segredo nem configurações não, tá? Eu acho que é só isso que você... Vamos aqui... Vamos desmarcar aqui a surpresa para ver se ele não consegue processar no rosto o aparelho. Mas vamos lá. Vamos dar aqui, deixa eu só ver como que vai ser essa saída. Nova camada, ok, vamos aplicar aqui uma nova camada. E aqui está em cima o rostinho da véia. Vamos clicar aqui. Uma coisa também que eu percebi é que é o seguinte, no filtro de idade você sempre tem que fazer um ajuste, porque ele mexe muito no cabelo. Eu não sei se é necessário mexer no cabelo para ficar mais novo, ou aparentar ter uma idade um pouco mais avançada. Mas o filtro funciona assim. Então eu vi que fica essa... Você viu que como fica cru? Esse corte cru? Então eu achei isso meio estranho. Então você pode até dar uma apagadinha nesse cabelo para ficar um pouco mais normal. Vamos apagar aqui. Aqui até que ficou tranquilo. Certo? Só aqui que estava muito forçado. Bom, isso aqui é ela velha, isso aqui é ela novinha. Velha, novinha, velha, novinha. E aí você pode ir fazendo os testes. Ficou assim, legalzinho? Para brincar mas assim, para uso prático mesmo, eu acho bem difícil. Pessoal, esse próximo filtro é o filtro de Super Zoom. Ele vai estar aqui em filtro, normal, cadê? Opa, tem que escolher uma imagem qualquer. Filtro, Neural Filters, está carregando, e ele está aqui no beta, e ele está aqui em Super Zoom. O que acontece? Eu não vou fazer isso daqui, porque esse Super Zoom, a única coisa que ele vai, vamos aqui ativar, só para você ter uma ideia, é isso. Aí ele vai... Tá aqui algumas opções,
mas nada assim que você tenha que realmente aprender, assim, nossa, que segredo, tá tudo aqui, né? Nova camada, vamos cancelar isso aqui. Por que que eu cancelei isso aqui? Eu quero mostrar para vocês que esse filtro aqui, pelo menos para mim, pelo que eu vi, ele não foi lá tão eficiente. Por quê? Ó, isso aqui eu tô dando um zoom na imagem, bem grande, né? Então você tá vendo aqui a imagem como que tá. Eu dei um zoom, se eu não me engano, de 3 vezes na imagem. E olha o resultado. É praticamente o mesmo. Não mudou muita coisa. Ó. Você vê que tem alguma área aqui perto do nariz que está talvez com uma nitidez um pouco maior, mas ao mesmo tempo perceba que ó, aqui no olho você vê uns chuvisco, uns pontos brancos, que deve ser provavelmente o lugar que o Photoshop, que a inteligência artificial deixou de preencher os pixels. Então ainda falta alguma coisa para essa tecnologia ficar melhor, porque não tem diferença entre um resultado e outro. Então não tem por que eu gastar tempo fazendo isso, né? Esse filtro aqui é o de transferência de maquiagem. Você já viu lá no TikTok que tem 2 amigas, aí uma tá maquiada e de repente elas trocam? Bom, é mais ou menos o que esse filtro aqui tenta fazer, tá? Nós temos aqui uma imagem, filtro, Neural Filters, vamos aplicar aqui de novo, beta, transferência de maquiagem, vamos ligar. Eu selecionei essa foto com 2 rostos porque eu pensei, o que ele vai fazer com 2 rostos, né? E na verdade você seleciona aqui qual rosto você quer aplicar. Primeiro eu vou aplicar aqui no rosto do garoto. Você pode escolher uma imagem do seu banco, aí do computador, alguma coisa, não precisa estar aberta, ou ainda você pode escolher uma das imagens que está aberta nos seus arquivos. Então eu já tenho uma imagem aqui aberta para vocês verem também. Ele está lendo essa imagem, pronto. E aí ele já vai fazer, ele está rodando e fez essa aplicação. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora a gente vai aqui para o rosto da menina. Mesma coisa. E aí ela vai... Vamos escolher aqui a imagem. Deixa ele carregar. O que é interessante nesse caso aqui? Que eu posso escolher uma imagem, uma maquiagem para um rosto e outra maquiagem para outro rosto, tá? Aqui eu apliquei a mesma, mas você pode selecionar imagens diferentes. A nova camada tá ok, vamos dar aqui um ok. E tá aí o filtro aplicado. A boca, geralmente, ele acerta, mas mesmo assim, aí você vê que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma invasão de batom bem aqui, acho que até aqui no nariz também entrou um pouco de cor, ó. Se você ver no nariz. Já na menina, ficou um pouquinho melhor, né? O que não tem um resultado satisfatório para mim é justamente na parte da sobrancelha, porque ele confunde muito as coisas. Então, e outra também, porque a imagem da maquiagem, olha só como tá bem marcada, né? E aqui ele deixa uma coisa assim, é só um borrão, não tem muita graça, né? E a sobrancelha fica parecendo que tá queimada. Então o que acontece nesse caso aqui, né? Como a gente tá com uma camada separada, vamos mascarar e a gente pode dar uma apagadinha no que você acha que não ficou tão bom. A gente vem e dá uma apagadinha aqui para brincar melhor. Tá linda! Vamos apagar aqui na menina também. Bom, como vocês podem ver, na sobrancelha, cara, ficou um caos isso aqui. Não ficou bom. Um caos total. Bom, como como aqui está dizendo que é uma ferramenta beta também, não está tão aprimorada, eu acho que o resultado é só mais
vale mais para entretenimento, não para uma praticidade mesmo, né? Ainda prefiro colocar o batom e a maquiagem na mão mesmo, demora pra caramba, mas pelo menos fica um resultado que é usável, né? Vamos aqui agora para esta moça, que está bem séria. Vamos só ver como que ela se comporta, a maquiagem com um rosto um pouco mais diferente. Vamos aqui em beta, transferência de maquiagem. Vamos selecionar a mesma foto que a gente usou nos últimos tutoriais. Ah, tem que ligar, né? Rodando, rodando, rodando. Queria falar igual o Silvio Santos. Bom, e aí tá aplicada. Bom, você vê, cara, que ele erra muito no olho e sobrancelha. Muito no olho. E o batom até passa, né? Até passa, mas é um resultado que, pra mim, é muito insatisfatório. Para quem quer trabalhar com, sei lá, com meme, com só para zoar do Instagram, tá valendo, é bom você brincar, vai se divertir. Mas para um uso mais profissional, esses filtros aqui não rola não. Transferência de estilo, você vai pegar uma imagem qualquer e você vai aplicar um estilo desses desenhos. Qualquer um aqui, vamos aqui de Van Gogh. Vamos ver o que ela vai fazer com esse... Pegando um estilo do Van Gogh e aplicando nessa foto. Vamos diminuir para ver. Tá vendo? É meio forçado, né, cara? Assim, tem que trabalhar muito ainda para isso ficar bom. Por exemplo, esse fundo que é de uma cor, ele poderia ter complementos desse Van Gogh aqui, lembrar alguma coisa assim, o que não aconteceu. Vamos ver aqui um outro se tem alguma coisa boa aqui. Aí, ó, não sei se isso é interessante, entendeu? Igual eu falei, brincando, isso pode até ser legal, mas profissionalmente é meio difícil eu usar isso daqui. Aqui tem outros tipos de filtros que eles não estão ativos ainda, a Adobe deve estar esperando uma resposta, né? Aqui você informa... estou interessado, e aí ele vai perguntar por que você está interessado. Na verdade, isso aqui é uma pesquisa de mercado, porque eles têm que dedicar engenheiros para fazer isso, né? E eles não vão dedicar engenheiros para fazer um produto que ninguém esteja interessado. Esse filtro aqui esse filtro de embaçamento com reconhecimento de profundidade não me trouxe nenhum resultado que presta, achei muito ruim. E esse colorir, então, aqui é péssimo, tá? Esse JPEG com remoção de artefatos, cara, os JPEGs que eu tenho, assim, pelo menos os que eu trabalho, eles são todos em alta. Então, para mim, não fez muita diferença. Talvez você que tem uma imagem aí mais em baixa, sem resolução, isso deva funcionar. Mas como as imagens que eu tenho são todas de banco de imagem, eu assino Shutter, eu tenho foto, então para mim não foi um filtro que ajudou muita coisa não, tá bom? Mas é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês, essas novidades. Esse vídeo ele ficou já bem longo, mas de nada adianta eu mostrar uma novidade para vocês superficialmente, né? Então essas são as conclusões finais. Eu acho que tem muito recurso bacana, tem muito recurso bom. Ainda assim, eu acho que essa atualização da Adobe não foi assim, meu Deus, que coisa boa. Acho que foi só um aprimoramento, foi pouco, não foi algo assim que realmente faça a diferença, entendeu? Acho que poderia melhorar mais, mas... Contudo, toda melhora é bem-vinda, né? Tem uma coisa que eu gostei bastante, que foi aquela do Ctrl S, de você salvar na nuvem. Eu acho isso que ficou muito bom. Gostei da forma como eles fizeram o pattern, copiando mais ou menos o que o Illustrator já faz há algum tempo. O Illustrator, quando você vai fazer um pattern, ele te dá essa opção de você visualizar, então fica bem mais fácil você construir o pattern. Como você pode ver, o recurso de plugin não funcionou bem, então espero que a Adobe
consiga resolver isso daí o quanto antes, porque não adianta ter um recurso que você não pode usar, né? E sobre a inteligência artificial dos plugins lá, dos filtros, eu acho que é válido, eu acho que a Adobe ela fez isso pensando numa relevância que ela tem que manter do Photoshop, afinal de contas aquele Face App, por exemplo, todo mundo falou daquele aplicativo, né, de você trocar o rosto. O da Adobe não ficou tão bom, mas eu acho que isso é questão de tempo, porque como é uma inteligência artificial, quanto mais se usa, melhor fica. Então creio que isso vai aprimorando com o tempo. Como é um processamento que ele é feito na nuvem, ele não é feito na máquina, creio eu que esses filtros ainda vão ser aplicados no Photoshop do celular. Então acaba que o Photoshop do celular ele vai ser uma reunião de alguns filtros e todo esse processamento vai ser feito na nuvem, igual é nesses aplicativos que tem aí pelo Facebook em geral. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele velho negócio do Facebook, né? Gostou, comenta, compartilha. Se não gostou, se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Se você quiser mandar esse vídeo para alguém aí que acha que vai ser interessante, me ajuda demais. Só um recado final. Esse canal é um projeto meu já antigo, mas eu tive que parar com ele porque eu fiquei sem voz. Isso mesmo, eu fiquei sem voz durante um tempo. E aí a fonoaudióloga recomendou que eu maneirasse nisso, porque quando você fala, por exemplo, no tutorial, você tem que falar com firmeza, né? Você não pode falar, oi gente, tudo bem com vocês? Não dá para falar assim. E aí agora que eu tô liberado pelos médicos, eu quero voltar, tá bom? Valeu, gente, até a próxima!